Neste vídeo, você verá os melhores relatos do YouTube. Aproveita e deixa seu like, é de graça e ajuda muito o canal. Seu Laudelino sempre foi homem de poucas palavras, mas quando a bebida esquentava a língua, ele contava umas histórias que arrepiavam até o mais corajoso. Naquela noite de junho, com o frio cortando a pele e o vento assobiando pelos cantos da varanda, ele começou a falar sobre algo que aconteceu lá nos fundos da fazenda onde trabalhava. Era uma propriedade grande, dessas que a vista não alcança o fim, cheia de pasto verdejante e gado gordo. Mas tinha um lugar que ninguém gostava de passar perto, principalmente depois do sol se pôr. Era lá, pro lado do córrego Pedra Branca, onde ficava um poço antigo que o pessoal chamava de Poço da Jurema. Jurema era uma curandeira que morava naquelas terras muito tempo atrás, numa casinha de pau a pique coberta de sapé. Contavam que ela sabia de rezas poderosas e que conversava com os espíritos da mata. Conhecia todas as ervas que curavam, desde dor de barriga até quebranto. O povo vinha de longe para se consultar com ela, trazendo galinhas e farinha como pagamento. A casinha dela ficava numa clareira pequena, rodeada por árvores antigas que pareciam proteger o lugar. Tinha um quintal cheio de plantas medicinais, boldo, erva cidreira, arnica, quebra-pedra e muitas outras que só ela sabia usar. Na frente da casa, um giral de madeira onde ela secava as ervas ao sol. Jurema era uma mulher de meia idade, com cabelos grisalhos sempre presos num coque. Tinha mãos calejadas de tanto trabalhar com as plantas, mas eram mãos suaves quando tocava nos doentes. Os olhos dela eram escuros e profundos, como se guardassem segredos antigos que só ela entendia. Mas Jurema também mexia com outras coisas. Diziam que ela sabia invocar chuva em tempo de seca e que podia fazer o gado doente sarar só com o toque das mãos. Alguns sussurravam que ela conversava com os mortos nas noites de lua nova, pedindo conselhos para os espíritos antigos. Nas noites de temporal, quando os raios cortavam o céu, o povo via luzes estranhas na janela da casa dela. Eram luzes que dançavam e se mexiam como se tivessem vida própria. Alguns diziam que eram as almas dos mortos que vinham visitar a curandeira. Outros pensavam que era ela fazendo trabalhos com forças sobrenaturais. Isso incomodava o padre da cidade, que sempre pregava contra essas práticas. Ele dizia que era coisa do demônio e que a mulher estava perdendo a alma. Mas o povo continuava procurando a Jurema, porque ela resolvia problemas que a medicina da cidade não conseguia. Teve uma vez que uma praga atacou as plantações da região. As plantas murchavam da noite para o dia e os fazendeiros estavam desesperados. Foi a Jurema que descobriu o que fazer. Ela preparou uma mistura especial com ervas e cinzas e ensinou como jogar na terra. Em poucos dias, as plantas voltaram a crescer saudáveis. Outro caso que marcou a região foi quando o filho do seu Tonico ficou doente com uma febre alta que nenhum remédio conseguia curar. O menino estava desenganado e a família já tinha perdido as esperanças. Jurema veio, fez uns chás especiais e ficou a noite toda rezando ao lado da cama. No dia seguinte, o menino acordou são e salvo. Mas havia quem não gostasse do poder da curandeira. Alguns homens da cidade, principalmente os mais ricos, achavam que ela tinha influência demais sobre o povo. Diziam que ela estava enganando as pessoas e que seus poderes eram falsos. Um dia, ela simplesmente desapareceu. Ninguém viu ela sair de casa. Ninguém soube para onde foi. Só encontraram os panos dela boiando no poço, junto com uns galhos de arruda e algumas pedras que ela usava nos trabalhos. A casa dela ficou abandonada e, com o tempo, foi se desfazendo até virar só uns paus velhos cobertos de mato. O mais estranho é que ninguém nunca soube o que realmente aconteceu com ela. Alguns diziam que ela tinha ido embora durante a noite. Outros pensavam que tinha acontecido alguma coisa ruim. Mas a verdade é que ela sumiu sem deixar rastro.
e só restaram as histórias sobre seus poderes. Desde então, o lugar ficou assombrado. O poço começou a fazer barulhos estranhos e as pessoas evitavam passar por ali. Quem se atrevia a chegar perto contava que a água ficava agitada sem motivo e que às vezes dava para ver sombras se mexendo lá no fundo. Laudelino trabalhava como vaqueiro na fazenda há mais de 20 anos e sempre evitou aquela região. Conhecia as histórias que contavam sobre o poço e não era homem de tentar a sorte com essas coisas. Mas numa tarde de março, quando o sol já estava meio baixo, ele teve que ir buscar umas novilhas que tinham se perdido. As pegadas levavam direto para lá, para o lado do poço. O homem montou na égua tordilha e seguiu as marcas na terra. A égua conhecia o caminho, mas começou a ficar inquieta quando se aproximaram da região do córrego. Ela bufava e queria voltar, como se sentisse algum perigo que ele não conseguia ver. O caminho até o poço passava por uma mata fechada, cheia de árvores velhas e cipós. Era um lugar úmido, onde o sol mal conseguia entrar. O chão era coberto de folhas secas, que faziam barulho quando pisava, e tinha um cheiro de mofo e terra molhada. Quanto mais se aproximava, mais estranho o ambiente ficava. Os passarinhos pararam de cantar, e até os grilos se calaram. O vento parou de soprar, e o silêncio pesou no ar, feito chumbo derretido. Até as folhas das árvores ficaram paradas, como se o tempo tivesse congelado. Era como se toda a natureza estivesse esperando alguma coisa, ou como se tivesse medo de fazer barulho. A égua pisava cada vez mais devagar, e Laudelino sentia um frio na barriga que não conseguia explicar. Parecia que alguém estava observando eles, mesmo não tendo ninguém por perto. Quando chegou perto do poço, Laudelino viu as novilhas paradas em círculo, todas olhando para baixo da água escura. Elas não se mexiam, nem balançavam o rabo para espantar as moscas. Pareciam hipnotizadas por alguma coisa que ele não conseguia ver. O poço tinha uns 3 metros de largura e parecia bem fundo. A água estava preta como breu e não dava para ver o fundo. Ao redor, tinha pedras musgosas e algumas plantas que cresciam na umidade. Era um lugar que passava uma sensação de muito antigo, como se estivesse ali desde o começo do mundo. O vaqueiro desceu da égua e se aproximou devagar. A água do poço estava parada, lisa feito espelho, refletindo o céu que já começava a escurecer. Mas quando ele olhou mais de perto, viu que tinha alguma coisa se mexendo lá no fundo. Era uma sombra comprida, escura, que subia e descia na água sem fazer barulho. Laudelino esfregou os olhos, pensando que fosse imaginação, mas a coisa continuava lá, dançando nas profundezas do poço feito fumaça preta. A sombra tinha uma forma estranha. Às vezes parecia uma pessoa, outras vezes mais um animal. Ela se mexia devagar, como se estivesse nadando, mas não fazia ondas na água. Era como se fosse feita de algo que não era sólido, mas que tinha vida própria. De repente, as novilhas começaram a se mover. Não correram, nem fizeram barulho. Simplesmente se afastaram do poço, andando para trás, sem tirar os olhos da água. A égua dele também começou a ficar inquieta, bufando e batendo os cascos no chão. Foi então que Laudelino ouviu um barulho estranho vindo do poço. Era como se alguém estivesse mexendo na água, mas devagar, com cuidado. Ploc, ploc, ploc. O som ecoava no silêncio da tarde e cada barulhinho fazia o cabelo da nuca do vaqueiro se arrepiar. O barulho parecia vir de muito fundo, como se algo estivesse tentando subir à superfície. Laudelino ficou paralisado, sem conseguir tirar os olhos da água. Era como se algo invisível estivesse puxando ele para perto do poço, mas ao mesmo tempo, todo o seu corpo gritava para ele sair correndo dali. Ele quis ir embora, mas as pernas não obedeciam. Ficou ali parado, olhando para o poço, enquanto a sombra lá dentro ficava cada vez mais agitada. A água começou a fazer umas ondas pequenas, como se algo estivesse tentando subir à superfície. O ar ao redor ficou mais frio
E Laudelino começou a sentir um cheiro estranho. Era um cheiro de flores murchas, misturado com terra molhada, como se fosse o cheiro de um cemitério depois da chuva. O cheiro ficava mais forte a cada segundo e ele começou a sentir náusea. O sol já estava se pondo e as sombras das árvores começaram a se esticar pelo chão. Laudelino sabia que não podia ficar ali quando a escuridão chegasse. Todos os moradores da região sabiam que depois do pôr do sol, o poço da Jurema ficava perigoso. As histórias contavam que quem ficasse perto do poço durante a noite podia ser levado para baixo da água ou podia ficar louco de tanto medo. Alguns diziam que a própria Jurema aparecia nesses momentos, tentando arrastar as pessoas para se afogar junto com ela. Com muito esforço, ele conseguiu dar meia volta e caminhar até a égua. Mas quando estava montando, ouviu um som que nunca mais esqueceria. Era como se alguém estivesse saindo da água, gotejando, pisando na terra molhada ao redor do poço. O som dos passos era pesado e lento, como se a pessoa estivesse com dificuldade para caminhar. Laudelino sentiu todos os pelos do corpo se arrepiarem e um frio gelado subiu pela espinha. Ele sabia que se olhasse para trás, veria algo que ia assombrar ele para o resto da vida. Laudelino não olhou para trás. Esporeou a égua e saiu dali o mais rápido que pôde, com as novilhas correndo na frente. Só parou quando chegou na sede da fazenda, onde as luzes da casa principal já estavam acesas. O coração dele batia tão forte que parecia que ia sair do peito. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Ficou pensando na sombra que viu no poço, no barulho da água, nos passos molhados que ouviu quando estava indo embora. Decidiu que nunca mais passaria por ali sozinho e que ia avisar os outros vaqueiros sobre o que tinha visto. Mas, alguns dias depois, seu Zé Antônio, outro vaqueiro da fazenda, chegou na casa de Laudelino logo cedo, com o rosto pálido e as mãos tremendo. Ele tinha ido buscar gado na região do córrego Pedra Branca e visto uma coisa que deixou ele apavorado. Zé Antônio era homem corajoso, desses que não tinham medo de onça nem de cobra. Tinha lutado contra jagunços e já tinha enfrentado situações perigosas sem se abalar. Mas quando contou o que viu, a voz saía trêmula e ele não conseguia parar de suar frio. Ele estava passando perto do poço quando viu uma mulher sentada na beira da água. Ela estava de costas, com os cabelos compridos e molhados caindo pelas costas. Usava uma saia escura e uma blusa branca que parecia estar encharcada. A roupa grudava no corpo dela, como se tivesse acabado de sair da água. O vaqueiro pensou que fosse alguma moça da região que tinha caído no poço. Então gritou, perguntando se ela estava bem. A mulher não respondeu, mas começou a se mexer devagar, como se fosse se levantar. Os movimentos eram lentos e pesados, como se ela tivesse dificuldade para se mover. Foi quando Zé Antônio percebeu que tinha algo errado. A mulher se movia de um jeito estranho, como se os ossos não estivessem no lugar certo. Os braços balançavam soltos, e quando ela tentou ficar em pé, as pernas pareciam moles, feito gelatina. Ele quis se aproximar para ajudar, mas a égua dele não obedecia. O animal bufava e empinava, recusando-se a chegar perto do poço. Era como se ela visse algo que ele não conseguia ver, algo que a apavorava. Foi então que a mulher começou a se virar lentamente. O movimento foi tão lento que parecia uma eternidade. Zé Antônio ficou ali parado, observando, enquanto uma sensação de pavor ia crescendo no peito dele. Quando a mulher finalmente se virou completamente, ele viu algo que ia assombrar ele para o resto da vida. Zé Antônio disse que nunca viu nada mais assustador na vida. O rosto da mulher estava inchado e roxo, com os olhos esbugalhados e a boca aberta. A pele parecia descascar e tinha uns buracos no pescoço que pareciam feridas antigas. A língua estava inchada e roxa, pendendo para fora da boca. Quando ela terminou de se virar, ficou parada, olhando direto para ele.
Não piscava, não respirava. Só ficava ali, com aqueles olhos mortos fixos no vaqueiro. A boca abriu e fechou algumas vezes, como se ela quisesse falar, mas não saía som nenhum. Só um gemido baixo, como se viesse de muito longe. O mais assustador era que ela parecia reconhecer ele. Os olhos mortos seguiam cada movimento que ele fazia, e a cabeça se mexia lentamente, acompanhando. Era como se ela estivesse tentando se lembrar de algo, ou como se estivesse tentando transmitir uma mensagem que não conseguia falar. Zé Antônio não esperou mais. Puxou as rédeas da égua e saiu correndo, sem olhar para trás. Só parou quando chegou na estrada principal, longe daquele lugar maldito. Mesmo assim, ele sentia que estava sendo seguido e só se acalmou quando viu outras pessoas na estrada. Depois que ouviu a história do companheiro, Laudelino decidiu que tinha que fazer alguma coisa. Não podia deixar aquilo quieto, porque sabia que outras pessoas podiam passar por ali e ver a mesma coisa. Ou pior, podiam ser machucadas por qualquer coisa que estivesse assombrando o poço. Ele procurou Dona Margarida, uma benzedeira que morava no povoado mais próximo. A velha senhora era respeitada na região, conhecida por suas rezas fortes e por saber lidar com espíritos inquietos. Tinha fama de conseguir resolver problemas que ninguém mais sabia como lidar. A casa dela ficava no final de uma rua de terra, cercada por um jardim cheio de ervas medicinais. Quando Laudelino chegou, ela já estava esperando na varanda, como se soubesse que ele ia aparecer. Isso não o surpreendeu, porque todo mundo sabia que Dona Margarida tinha seus poderes especiais. Dona Margarida ouviu tudo em silêncio, balançando a cabeça e fazendo umas orações baixinho. Quando ele terminou de contar, ela suspirou fundo e disse que conhecia aquela história. Falou que já tinha ouvido falar do Poço da Jurema e que sabia que um dia alguém ia aparecer pedindo ajuda. A benzedeira explicou que a Jurema tinha morrido afogada no poço muitos anos atrás, mas não tinha sido acidente. Ela tinha sido empurrada por alguém que não gostava dos trabalhos que ela fazia. Desde então, o espírito dela ficava preso naquele lugar, aparecendo para quem passasse por ali. Dona Margarida contou que já tinha ouvido outras histórias sobre o poço. Falou de um tropeiro que viu luzes estranhas dançando sobre a água numa noite de temporal, e de uma lavadeira que ouviu gemidos saindo do fundo do poço quando foi buscar água. Também tinha a história de um caçador que viu uma mulher de branco parada na beira da água, mas quando se aproximou, ela sumiu como fumaça. Ela disse que o único jeito de resolver o problema era fazendo uma oferenda no poço, para que o espírito da Jurema encontrasse paz. Mas tinha que ser feito do jeito certo, com as ervas certas e nas horas certas. Senão, podia piorar a situação e deixar o espírito mais agitado ainda. A benzedeira preparou um ramalhete de ervas especiais: arruda para limpeza, guiné para proteção, alecrim para a paz dos mortos. Junto com as ervas, ela separou algumas velas brancas, uma garrafa de cachaça e um punhado de sal grosso. Cada item tinha seu significado e sua função na cerimônia. Dona Margarida explicou que a oferenda tinha que ser feita em grupo, porque sozinho era perigoso. O espírito podia tentar se agarrar numa pessoa só, e isso podia ser fatal. Também tinha que ser feito durante o dia, quando o sol ainda estava forte, porque à noite era quando os espíritos ficavam mais poderosos. Laudelino não queria voltar àquele lugar, mas sabia que era necessário. Combinou com Zé Antônio e mais 2 vaqueiros da fazenda para irem juntos, no meio da tarde, quando o sol ainda estava alto. Todos levaram crucifixos e fizeram o sinal da cruz antes de partir. O caminho de volta ao poço pareceu mais longo do que antes. Nenhum dos homens falava muito, todos estavam tensos e atentos a qualquer sinal estranho. As montarias também pareciam inquietas, como se sentissem que estavam indo para um lugar perigoso. Quando chegaram ao poço, tudo estava silencioso.
A água estava calma e não havia sinal da sombra que Laudelino tinha visto antes. Eles se aproximaram com cuidado e o vaqueiro colocou as oferendas na beira da água, exatamente como Dona Margarida tinha ensinado. Dona Margarida tinha ensinado umas palavras especiais para ele falar, uma reza antiga que servia para libertar espíritos presos. Laudelino falou as palavras devagar, tentando se lembrar direitinho de tudo que a benzedeira tinha ensinado. Os outros homens ficaram em volta rezando baixinho e fazendo o sinal da cruz. Por alguns minutos nada aconteceu. O grupo ficou ali parado, esperando algum sinal. Mas depois, a água do poço começou a fazer umas ondas pequenas, como se algo estivesse se mexendo lá embaixo. O ar ficou mais frio e eles sentiram um cheiro de flores murchas. De repente, eles viram a sombra subir à superfície. Era a mesma figura que Laudelino tinha visto antes, mas agora ela parecia mais tranquila, menos agitada. A sombra ficou flutuando na água por alguns segundos, depois começou a se desfazer como fumaça no vento. As oferendas que estavam na beira do poço começaram a afundar lentamente. As velas se apagaram sozinhas e as ervas se espalharam pela água. A garrafa de cachaça foi a última coisa a desaparecer, sugada para baixo por uma força invisível. Quando tudo terminou, o ambiente ao redor do poço ficou diferente. Os pássaros voltaram a cantar e uma brisa leve começou a soprar. O lugar não tinha mais aquela sensação pesada e assombrada de antes. Era como se um peso tivesse sido tirado do ar. Laudelino e os companheiros saíram dali com a sensação de que tinham feito a coisa certa. Nos dias seguintes, outros vaqueiros passaram pela região e disseram que o poço estava normal, sem nenhuma aparição ou barulho estranho. Parecia que o espírito da Jurema tinha finalmente encontrado paz. Mas alguns meses depois, começaram a aparecer outras histórias. Seu Manuel, que morava numa casa perto do córrego, disse que às vezes ouvia uma voz de mulher cantando baixinho durante a madrugada. Era uma cantiga triste, que falava sobre saudade e sofrimento. A canção era sempre a mesma, uma melodia melancólica que parecia vir de muito longe. Seu Manuel tentou seguir o som algumas vezes, mas nunca conseguiu encontrar de onde vinha. Quando se aproximava do poço, a voz ficava mais clara, mas sempre parava quando ele chegava perto. Dona Francisca, que lavava roupa no córrego, contou que já tinha visto uma mulher de branco caminhando pela mata, sempre na direção do poço. Ela não parecia assombração, mas parecia uma pessoa normal. Mas quando alguém tentava se aproximar, ela sumia entre as árvores. A mulher sempre aparecia no final da tarde, quando o sol estava baixo. Caminhava devagar, como se estivesse procurando alguma coisa, e sempre carregava um ramalhete de flores do campo. Dona Francisca disse que ela parecia triste, mas não assustadora. Laudelino começou a pensar que talvez não tivesse resolvido o problema completamente. Voltou a procurar Dona Margarida, mas a benzedeira disse que era normal. Quando um espírito ficava preso num lugar por muito tempo, às vezes demorava um pouco para se libertar completamente. Ela explicou que a Jurema provavelmente estava tentando se despedir do lugar onde morou por tanto tempo. As aparições não eram perigosas. Eram só um jeito dela dizer adeus antes de seguir para o descanso eterno. Era como se ela estivesse fazendo uma limpeza espiritual do lugar, preparando para partir. Dona Margarida também contou que conhecia outras histórias sobre a curandeira. Falou de como ela curava crianças doentes só com chás de ervas e de como salvou uma família inteira de uma praga que atacou a plantação. Disse que a Jurema era uma mulher boa, que só queria ajudar as pessoas. Mas também havia histórias mais sombrias. Diziam que Jurema podia amaldiçoar quem a desrespeitasse e que ela sabia fazer trabalhos para separar casais ou para trazer desgraça para os inimigos. Isso criava medo em algumas pessoas, principalmente naqueles que não entendiam seus poderes.
Com o tempo, as histórias foram diminuindo. Só de vez em quando alguém comentava sobre uma sombra vista perto do poço, ou sobre o som de passos molhados na mata, mas nada que causasse medo ou preocupação. As aparições ficaram mais raras e menos assustadoras. Um dia, o neto de seu Manoel, um menino de uns 10 anos, veio correndo para casa dizendo que tinha visto uma senhora bonita perto do córrego. Ela estava colhendo ervas e tinha sorrido para ele, acenando com a mão antes de desaparecer. O menino não parecia assustado, só curioso. Disse que a senhora parecia gentil e que tinha olhos bondosos. Quando descreveu a mulher, seu Manoel reconheceu a descrição que ouvira dos mais velhos sobre como era a Jurema em vida. Laudelino continuou trabalhando na fazenda, mas nunca mais passou pelo poço da Jurema sozinho. Sempre que precisava ir naquela direção, levava algum companheiro junto. Não porque tivesse medo, mas porque sabia que certos lugares guardavam mistérios que era melhor respeitar. Anos se passaram e a história do poço virou lenda na região. As pessoas contavam para filhos e netos, sempre lembrando que na roça existem coisas que a gente não consegue explicar, mas que fazem parte da vida do campo. Alguns diziam que em noites de lua cheia ainda dava para ver uma luz suave sobre a água do poço. Outros contavam que as plantas ao redor cresciam mais bonitas e que a água tinha poderes curativos. Parecia que a presença da Jurema, mesmo depois da morte, ainda abençoava aquele lugar. Seu Laudelino envelheceu, mas nunca esqueceu do que viu naquela tarde de março. Às vezes, quando estava sozinho cuidando do gado, ele olhava na direção do córrego Pedra Branca e se perguntava se a Jurema tinha finalmente encontrado a paz que tanto procurava. Ele também começou a notar que o gado parecia mais saudável quando pastava perto do córrego. As vacas davam mais leite e os bezerros nasciam mais fortes. Era como se a terra tivesse ficado mais fértil depois que o espírito da curandeira se acalmou. E numa noite de lua cheia, pouco antes de morrer, ele contou para a neta que ainda ouvia, às vezes, o eco distante daquela cantiga triste que seu Manoel tinha falado. Mas agora a voz parecia mais alegre, como se finalmente tivesse encontrado o caminho para casa. A neta de Laudelino, que tinha virado professora na cidade, sempre vinha visitar e ouvia as histórias do avô com interesse. Ela anotava tudo num caderno, querendo preservar as lendas da região para que não se perdessem no tempo. Foi ela quem descobriu, pesquisando nos arquivos da igreja, que realmente existiu uma curandeira chamada Jurema naquela região. Os registros eram poucos, mas confirmavam que ela morava perto do córrego e que desapareceu misteriosamente numa noite de inverno. Hoje em dia, o poço da Jurema ainda existe, mas poucas pessoas sabem sua história. Os moradores mais novos passam por ali sem saber dos mistérios que aquele lugar guardou por tantos anos. Só os mais velhos, quando a bebida esquenta a conversa, ainda contam sobre a curandeira que voltou da morte para se despedir da terra que tanto amou. E dizem que se você for até o poço numa noite de lua cheia e souber escutar direito, ainda dá para ouvir o eco da cantiga da Jurema, mais suave agora, como uma bênção que ela deixou para proteger aquele pedacinho de chão que foi a casa dela por tanto tempo. Seu Chico da Várzea nunca foi home de inventar mentira, mas quando o assunto era aquela noite de agosto, ele falava com uma seriedade que gelava o sangue de quem escutava. Era sobre o que aconteceu lá nos confins da propriedade, numa região alagadiça que o pessoal chamava de Manguezal do Cururu. A fazenda do patrão se estendia por léguas e léguas, com pastagens que iam até onde a vista alcançava. Mas lá para o lado norte, a terra ficava mais baixa e alagadiça, cheia de brejos e charcos que nunca secavam completamente. Era um lugar que os vaqueiros evitavam, principalmente quando as águas subiam no tempo das chuvas. O manguezal do Cururu ficava numa depressão do terreno,
onde a água se acumulava e formava uma lagoa cercada por árvores retorcidas e vegetação fechada. O nome vinha do barulho que os sapos faziam durante a noite, um coro ensurdecedor que ecoava pela região inteira. Mas não era só o barulho que incomodava as pessoas. Desde que Chico se entendia por gente, os moradores da região contavam histórias estranhas sobre aquele lugar. Diziam que tinha alguma coisa vivendo lá dentro, algo que não era nem bicho nem gente. Os mais velhos falavam de uma criatura que aparecia nas noites sem lua, uma coisa grande e escura que se mexia entre as árvores. Ninguém sabia direito o que era, mas todos concordavam que era melhor não mexer com aquilo. Tinha a história de cachorro que entrava no manguezal e saía de lá louco, correndo em círculos e latindo para o nada. Tinha também caso de gado que sumia perto da lagoa e nunca mais aparecia, nem mesmo os ossos. Seu Chico trabalhava na fazenda há mais de 15 anos e sempre respeitou os limites do manguezal. Sabia que aquele não era lugar para gente direita e nunca teve curiosidade de descobrir o que tinha lá dentro. Mas numa noite de agosto, quando estava voltando tarde de uma festa no povoado, ele acabou se perdendo no escuro e foi parar justamente naquela região. Tinha bebido mais do que devia na festa, e o cavalo Zaino conhecia o caminho de casa melhor do que ele. Mas naquela noite, alguma coisa deu errado. Talvez tenha pegado uma trilha diferente, ou talvez o animal tenha se assustado com algum barulho. O fato é que quando Chico prestou atenção, estava num lugar que não reconhecia. A lua estava coberta por nuvens pesadas, e a escuridão era tão densa que mal conseguia ver a própria mão. O ar estava úmido e carregado, com um cheiro de lama e vegetação podre que grudava na garganta. O silêncio era quebrado apenas pelo som distante dos cururus, que pareciam estar em toda parte ao mesmo tempo. O cavalo começou a ficar nervoso, bufando e recuando. Chico tentou acalmá-lo, mas o animal parecia sentir algo que ele não conseguia perceber. As orelhas ficavam em pé, atentas a qualquer barulho, e os olhos brilhavam no escuro como se estivessem vendo fantasmas. Foi então que Chico ouviu o primeiro barulho estranho. Era como se algo grande estivesse se mexendo na água, fazendo ondas que batiam nas margens da lagoa. Plaft, plaft, plaft. O som vinha de várias direções ao mesmo tempo, como se houvesse várias criaturas se movendo em volta dele. Ele tentou guiar o cavalo para longe dali, mas o animal se recusava a andar. Ficava parado, tremendo, como se soubesse que qualquer movimento podia chamar a atenção de algo perigoso. Chico começou a suar frio, mesmo com o tempo úmido e abafado da noite. O barulho na água ficou mais forte e ele começou a ouvir outros sons estranhos. Era como se algo estivesse arrastando pelo chão, fazendo um ruído áspero que lembrava pele raspando na terra. Junto com isso, vinha um som de respiração pesada, como se um animal muito grande estivesse ofegando. De repente, as nuvens se abriram e a lua apareceu, iluminando parcialmente o manguezal. Foi quando Chico viu algo que fez seu sangue gelar nas veias. Na margem oposta da lagoa, havia uma forma escura que se mexia lentamente entre as árvores. A criatura era enorme, maior que qualquer animal que ele conhecia. Tinha a forma vagamente humana, mas era desproporcional, com braços compridos demais e uma cabeça que parecia não ter pescoço. A pele era escura e brilhante, como se estivesse sempre molhada, e o corpo inteiro se movia de um jeito estranho, como se não tivesse ossos. Chico ficou paralisado, observando a coisa se mover pela margem da lagoa. Ela parecia estar procurando alguma coisa, farejando o ar e se abaixando para examinar o chão. Os movimentos eram lentos, mas determinados, como se ela soubesse exatamente o que estava fazendo. A criatura parou de repente e virou a cabeça na direção dele. Mesmo com a distância, Chico sentiu que ela estava olhando diretamente para ele. Não conseguia ver os olhos, mas tinha certeza de que estava sendo observado. O cavalo começou a tremer mais forte
e ele teve que segurar firme as rédeas para não cair. Por alguns segundos, que pareceram uma eternidade, homem e criatura ficaram se encarando através da lagoa. Chico não conseguia se mexer, como se estivesse hipnotizado pelo olhar da coisa. Sentia que se fizesse qualquer movimento, ela ia atacar. Então, lentamente, a criatura começou a se mover na direção da água. Os passos eram pesados e faziam um barulho viscoso, como se ela estivesse caminhando numa lama espessa. Quando chegou na beira da lagoa, ela parou e ficou parada, ainda olhando para ele. Chico viu quando ela começou a entrar na água. O corpo imenso foi afundando devagar, mas não fazia barulho de respingo. Era como se a água se abrisse para receber ela, sem resistência. Em poucos segundos, a criatura tinha desaparecido completamente na lagoa escura. O vaqueiro ficou ali parado, esperando para ver se ela ia aparecer de novo. Mas a água voltou a ficar calma, e o único som era o dos cururus que continuavam seu coro noturno. Parecia que nada tinha acontecido, mas Chico sabia que não tinha sido imaginação. Ele esperou mais alguns minutos, reunindo coragem para tentar sair dali. O cavalo ainda estava nervoso, mas parecia menos assustado do que antes. Chico deu uma puxada leve nas rédeas e o animal começou a se mover, afastando-se da lagoa. Mas quando estavam saindo, ele ouviu um barulho que fez seu coração quase parar. Era o som de algo saindo da água, gotejando, se movendo pela margem. Chico não olhou para trás, mas sabia que a criatura tinha voltado à superfície e estava observando ele partir. O resto do caminho até em casa foi feito em silêncio total. Chico não parava de olhar por cima do ombro, com medo de que a coisa estivesse seguindo eles. Só se acalmou quando viu as luzes da sede da fazenda, mas mesmo assim demorou muito para conseguir dormir. No dia seguinte, ele tentou convencer a si mesmo de que tinha sido efeito da bebida, mas não conseguia tirar da cabeça a imagem daquela criatura se movendo pela margem da lagoa. Decidiu não contar para ninguém, com medo de que pensassem que ele tinha enlouquecido. Mas algumas semanas depois, seu Tonho, que cuidava das ovelhas, chegou na fazenda com uma história similar. Ele tinha ido buscar umas ovelhas que se perderam e acabou passando perto do manguezal no final da tarde. Viu uma sombra grande se mexendo entre as árvores, mas quando tentou se aproximar, a coisa desapareceu. Tonho também falou de um cheiro estranho que vinha da lagoa, um cheiro de peixe podre misturado com lama. Disse que os animais ficavam inquietos perto dali e que tinha encontrado pegadas estranhas na lama da margem. Eram marcas grandes, como de uma mão humana, mas com dedos compridos demais. Quando Chico ouviu a história do companheiro, decidiu contar o que tinha visto naquela noite. Tonho escutou tudo em silêncio, balançando a cabeça e confirmando alguns detalhes. Os dois chegaram à conclusão de que tinha mesmo alguma coisa vivendo no manguezal, algo que não era natural. Eles decidiram procurar o velho Mateus, que morava numa casinha nos fundos da fazenda. Mateus tinha mais de 80 anos e conhecia todas as histórias da região. Se alguém soubesse alguma coisa sobre a criatura do manguezal, seria ele. O velho escutou as histórias dos dois vaqueiros sem se surpreender. Quando eles terminaram de contar, ele suspirou fundo e disse que já esperava que esse dia chegasse. Contou que conhecia a criatura há muitos anos e que ela sempre tinha vivido naquele lugar. Mateus explicou que a coisa do manguezal não era exatamente um animal nem um espírito. Era algo mais antigo, que existia desde antes das primeiras pessoas chegarem naquela região. Disse que os índios que moravam ali antigamente conheciam a criatura e a respeitavam, sabendo que era melhor não incomodar ela. Segundo o velho, a criatura só aparecia quando se sentia ameaçada ou quando alguém invadia seu território. Ela não atacava sem motivo, mas podia ser perigosa se fosse provocada. O melhor era deixar ela em paz e evitar o manguezal, principalmente durante a noite.
Mateus também contou outras histórias sobre a criatura. Falou de um caçador que tentou matá-la muitos anos atrás e nunca mais foi visto. Disse que ela tinha uma força descomunal e que podia ficar embaixo da água por horas sem precisar respirar. Também falava que ela protegia outros animais do manguezal e que por isso a região era sempre cheia de vida. Os dois vaqueiros saíram da conversa com o velho mais tranquilos, mas também mais conscientes do perigo. Decidiram que iam espalhar a história para os outros trabalhadores da fazenda para que todos soubessem que era melhor evitar aquela região. Nos meses seguintes, outros relatos começaram a aparecer. Dona Antônia, que morava numa casa perto do brejo, disse que às vezes ouvia barulhos estranhos durante a madrugada. Eram sons como se alguém estivesse caminhando na lama, mas os passos eram muito pesados para ser de uma pessoa normal. Seu Joaquim, que pescava no córrego próximo, contou que viu ondas estranhas na água em dias sem vento. Disse que parecia que algo muito grande estava nadando por baixo, fazendo a água se mexer de um jeito que não era natural. Também falou que os peixes tinham sumido daquela parte do córrego. Um dia, o filho do seu Joaquim, um menino de uns 12 anos, veio correndo para casa dizendo que tinha visto uma coisa enorme saindo da lagoa. Segundo ele, a criatura era marrom e brilhante, com olhos que pareciam duas brasas acesas. O menino estava apavorado, mas conseguiu descrever direitinho o que Chico tinha visto. As histórias se espalharam pela região e logo todo mundo estava falando sobre a criatura do manguezal. Alguns diziam que ela era perigosa, outros achavam que era só um animal perdido, mas todos concordavam que era melhor não mexer com aquilo. Um grupo de homens da cidade chegou a organizar uma expedição para capturar a criatura. Vieram com redes e armas, dizendo que iam resolver o problema de uma vez por todas. Mas quando chegaram no manguezal, não encontraram nada. A lagoa estava calma e não havia sinal de nenhuma criatura. Seu Chico tentou avisar os homens sobre o perigo, mas eles não deram ouvidos. Disseram que era tudo superstição de gente ignorante e que não acreditavam em monstros. Passaram 2 dias acampados perto da lagoa, mas não viram nada de anormal. Na terceira noite, eles foram embora frustrados, dizendo que tudo não passava de imaginação. Mas Chico notou que eles estavam mais quietos e nervosos do que quando chegaram. Desconfiou que alguma coisa tinha acontecido, mas os homens não quiseram falar sobre isso. Só muito tempo depois, um dos homens da expedição voltou à fazenda e contou a verdade. Disse que na segunda noite eles tinham ouvido barulhos estranhos vindo da lagoa. Eram sons como se algo muito grande estivesse se mexendo na água, mas quando olhavam, não viam nada. O homem também falou que sentiram um cheiro terrível, como se algo estivesse apodrecendo. Disse que os cachorros que trouxeram ficaram loucos de medo, latindo e tentando fugir. No final, todos ficaram com tanto medo que decidiram ir embora, mas não quiseram admitir na época. Com o tempo, as aparições da criatura ficaram mais raras. Talvez ela tivesse se assustado com toda a movimentação e decidido se esconder melhor. Ou talvez tivesse ido embora para outro lugar, longe da curiosidade das pessoas. Seu Chico continuou trabalhando na fazenda, mas nunca mais passou perto do manguezal depois do anoitecer. Sempre que precisava ir naquela direção, escolhia outro caminho, mesmo que fosse mais longo. Sabia que certas coisas era melhor deixar em paz. Anos se passaram e a história da criatura do manguezal virou lenda local. As pessoas contavam para visitantes e para os filhos, sempre lembrando que no interior existem mistérios que a ciência não consegue explicar. Alguns acreditavam, outros diziam que era besteira, mas todos respeitavam o lugar. O velho Mateus morreu alguns anos depois, levando consigo muitos segredos sobre a região. Antes de partir, ele chamou Chico e repetiu o conselho: sempre respeitar o manguezal e nunca tentar incomodar o que vivia lá dentro.
Disse que a criatura tinha tanto direito de existir quanto qualquer outro ser da natureza. Seu Chico envelheceu e se tornou um dos contadores de história mais respeitados da região. Quando perguntavam se ele realmente acreditava na criatura, ele sempre respondia que tinha visto com os próprios olhos. Dizia que no mundo existem coisas que não se pode explicar, só aceitar. Hoje em dia, o manguezal do Cururu ainda existe, mas poucos se aventuram por lá. Os mais jovens, às vezes, vão em grupos, mais por curiosidade do que por coragem. Mas sempre voltam com a sensação de que estão sendo observados e que há algo nas águas escuras que é melhor não despertar. E nas noites sem lua, quando o vento sopra certo, ainda dá para ouvir os cururus cantando no manguezal. Mas entre os coachares normais, às vezes aparece um som diferente, mais grave e prolongado, como se fosse o chamado de algo muito maior que qualquer sapo. Algo que ainda habita as águas escuras, esperando pacientemente que o mundo se esqueça da sua existência. Sebastião sempre foi um homem trabalhador, daqueles que acordava antes do galo cantar e só descansava quando a lua já estava bem alta no céu. Morava numa fazendinha pequena, herdada do pai, lá para os lados de Santa Lúcia, uma cidadezinha que mal aparecia no mapa. A propriedade não era das maiores, mas dava para criar umas cabeças de gado e plantar milho, feijão e mandioca para sustento da família. Naquela época, Sebastião estava com seus 50 e poucos anos, cabelo já meio grisalho e mãos calejadas de tanto trabalho na terra. Morava sozinho depois que a mulher tinha falecido de uma doença ruim e os filhos tinham ido embora para a cidade grande procurar a vida. Restou só ele e o cachorro Trovão, um vira-lata amarelado que era companheiro fiel nas andanças pela propriedade. Foi numa tarde de março, quando o sol já estava se pondo e pintando o céu de cor de laranja, que Sebastião notou algo esquisito. Estava voltando do pasto depois de verificar o gado, quando viu que as vacas estavam todas agrupadas num canto, meio nervosas, balançando a cabeça e fazendo um murmúrio baixo. Isso não era normal, porque o pasto onde elas ficavam era tranquilo, com sombra boa e água fresca. "O que será que está acontecendo com essas bichas?" ele murmurou, ajeitando o chapéu na cabeça e caminhando em direção ao rebanho. Quando chegou mais perto, viu que as vacas estavam olhando fixo para uma cerca que dividia sua propriedade da mata fechada. Era uma cerca velha, de arame farpado, que ele sempre dizia que ia consertar, mas nunca sobrava tempo. Do outro lado, a mata era densa, cheia de árvores altas e cipós, um lugar que, mesmo durante o dia, parecia meio sombrio. Sebastião seguiu o olhar das vacas e sentiu um arrepio subir pela espinha. Lá na beirada da mata, entre as árvores, tinha uma sombra escura que parecia estar se movendo. Não era vento balançando as folhas. Era algo diferente, como se alguma coisa grande tivesse se escondido atrás do tronco de uma árvore grande. "Deve ser alguma onça", pensou ele, mas no fundo sabia que não era. Onça ele já tinha visto algumas vezes, e o jeito dela se mover era diferente. Aquela sombra parecia mais alta, mais estranha. Decidiu não se aproximar naquele momento e tocou o gado para mais longe dali. As vacas pareceram aliviadas e se espalharam pelo pasto, mas Sebastião ficou com aquela sensação ruim no peito, como quando a gente sabe que vai chover forte, mas ainda não vê nuvem no céu. Naquela noite, depois do jantar simples de arroz, feijão e linguiça, Sebastião estava sentado na varanda da casa, tomando um café e ouvindo o som dos grilos. Trovão estava deitado ao lado da cadeira, mas de repente levantou a cabeça e começou a rosnar baixinho, olhando em direção à mata. "Que foi, Trovão? Viu alguma coisa lá?" O cachorro se levantou e ficou em posição de alerta, o pelo do pescoço eriçado. Sebastião seguiu o olhar do animal e viu, bem na beirada da mata, 2 pontos que brilhavam como se fossem olhos refletindo a luz da lua. Mas estavam muito altos para ser de qualquer bicho que ele conhecia.
Meu Deus do céu! Sussurrou, se benzendo. Os pontos brilhantes ficaram ali por alguns minutos, como se estivessem observando a casa, e depois desapareceram. Trovão continuou rosnando por mais um tempo, até que finalmente se acalmou e deitou novamente. Sebastião não conseguiu dormir direito naquela noite. Ficou virando na cama, pensando no que tinha visto. Não queria acreditar em assombrações. Sempre foi um homem de fé, mas também de pé no chão. Porém, alguma coisa naquela mata não estava certa. No dia seguinte, resolveu conversar com seu Antônio, o vizinho mais próximo, que morava a uns 3 quilômetros dali. Antônio era mais velho, já passava dos 70 e conhecia aquela região como a palma da mão. Se alguém ia saber alguma coisa sobre a mata, era ele. Ó, seu Antônio, disse Sebastião, depois de tomar um gole da cachaça que o vizinho ofereceu. O senhor já notou alguma coisa esquisita naquela mata que faz divisa com minha propriedade? Antônio ficou sério e demorou para responder. Ficou olhando para o chão, mexendo no chapéu que estava no colo. Sebastião, eu não gosto muito de falar dessas coisas, mas já faz um tempo que eu venho notando umas coisas estranhas por aqueles lados. Que tipo de coisas? Bom, primeiro foram os cachorros. Você sabe como é, cachorro de roça não tem medo de nada, né? Mas os meus não querem nem chegar perto daquela mata. Quando a gente passa por ali, eles ficam nervosos, querem voltar para casa. Sebastião assentiu com a cabeça. E o que mais? Tem uns ruídos estranhos que vêm de lá durante a noite. Não é barulho de bicho conhecido, não. É como se fosse, sei lá, como se fosse alguém quebrando galho grosso, mas de um jeito que não parece natural. E o senhor já viu alguma coisa? Antônio hesitou, tomou um gole da cachaça e suspirou. Olha, Sebastião, eu sei que você vai achar que eu tô ficando lelé da cuca, mas 2 semanas atrás eu estava voltando da cidade, já era quase meia-noite, e quando passei perto daquela mata, eu juro que vi uma sombra caminhando entre as árvores. Mas não era sombra de gente comum, não. Era muito alta, mais alta que qualquer pessoa que eu já vi. E o que o senhor fez? Toquei a carroça e saí de lá o mais rápido que pude. Não quis nem olhar para trás. Sebastião saiu da casa do vizinho ainda mais preocupado. Se até seu Antônio, que era homem corajoso e experiente, estava com medo daquela mata, então realmente tinha alguma coisa errada. Nos dias seguintes, Sebastião começou a prestar mais atenção aos sinais. Notou que os pássaros tinham diminuído na região próxima à mata. Antes, sempre tinha bem-te-vi, sabiá e outras aves cantando de manhã cedo, mas agora o silêncio era quase completo. Até os grilos pareciam mais quietos quando a noite chegava. 1 semana depois do papo com seu Antônio, Sebastião estava no curral, tratando das vacas, quando ouviu um barulho estranho vindo da mata. Era como se alguém tivesse derrubado uma árvore grande, mas não tinha vento forte naquele dia. O som ecoou pela propriedade toda, assustando os animais. Trovão começou a latir desafiadoramente, mas não se aproximava da cerca. Ficou ali perto de Sebastião, como se quisesse proteger o dono, mas tivesse medo de se afastar dele. Que diabos foi isso? Sebastião murmurou, olhando na direção da mata. Durante todo o resto do dia, ele ficou inquieto. Não conseguia se concentrar no trabalho, sempre olhando para aquela direção, esperando ver alguma coisa. Mas a mata continuava silenciosa, como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, Sebastião decidiu que ia vigiar. Pegou a espingarda velha que guardava para espantar bicho que atacasse o gado, verificou se estava carregada e se posicionou na varanda da casa, numa cadeira que dava boa visão da mata. Trovão ficou ao lado dele, inquieto, farejando o ar e olhando na mesma direção. Passou das 10, 11 horas e nada aconteceu. Sebastião já estava começando a cochilar na cadeira quando ouviu um som que fez seu sangue gelar. Era como se alguém tivesse assobiado, mas não era assobio de pessoa. Era mais grave, mais longo e parecia vir de vários lugares da mata ao mesmo tempo.
Trovão começou a ganir baixinho e Sebastião sentiu o cabelo da nuca se arrepiar. Agarrou a espingarda com mais força e ficou atento. O assobio parou, mas em seguida começou outro som, como se alguém tivesse caminhando pela mata, pisando em galhos secos. Mas os passos eram estranhos, muito pesados, e pareciam vir de uma criatura grande. Sebastião viu uma sombra se movendo entre as árvores, mais escura que a própria noite. Era alta, muito alta, e parecia gliçar entre os troncos, sem fazer barulho de folhas se mexendo. Meu Deus! Sussurrou, se benzendo com uma das mãos, enquanto segurava a arma com a outra. A sombra parou bem na beirada da mata, próxima à cerca. Sebastião não conseguia ver detalhes, mas tinha certeza de que a coisa estava olhando diretamente para ele. Ficaram assim por alguns minutos, homem e criatura se observando através da distância. De repente, a sombra começou a se mover na direção da cerca. Sebastião levantou a espingarda, mas suas mãos tremiam tanto que mal conseguia mirar. A criatura parecia flutuar mais do que caminhar, e à medida que se aproximava, Sebastião pôde ver que era ainda mais alta do que imaginava. Quando a coisa chegou perto da cerca, Sebastião viu que não era completamente sólida. Parecia ser feita de sombra mesmo, como se fosse fumaça escura que tivesse ganhado forma. Não dava para ver rostos ou detalhes, mas a presença era opressiva, como se o ar tivesse ficado mais pesado. Trovão começou a uivar, um som desesperado que Sebastião nunca tinha ouvido o cachorro fazer. Era como se o animal tivesse sentindo algo que o homem não conseguia perceber completamente. A criatura ficou ali por alguns minutos, do outro lado da cerca, e Sebastião teve a impressão de que ela estava testando alguma coisa, como se quisesse ver se podia atravessar. Mas por algum motivo não conseguia. Então, tão de repente quanto tinha aparecido, a sombra recuou e desapareceu na mata. O silêncio voltou, mas Sebastião continuou na varanda até o sol raiar, sem conseguir relaxar. No dia seguinte, decidiu que precisava de ajuda. Não podia lidar com aquilo sozinho. Lembrou que na cidade tinha uma senhora chamada Dona Clemência, que as pessoas procuravam quando aconteciam coisas estranhas. Ela sabia de rezas e simpatias e talvez pudesse ajudar. A viagem até a cidade levou quase 2 horas a cavalo, mas Sebastião achou que valia a pena. Encontrou Dona Clemência na praça, vendendo ervas medicinais, e explicou a situação. "Ah, meu filho", disse ela balançando a cabeça, "você está lidando com uma coisa muito antiga. Essa mata sempre foi um lugar diferente. Minha avó já contava histórias sobre ela." "Que tipo de histórias?" "Dizem que muito tempo atrás, antes de qualquer fazenda existir por ali, aconteceu uma tragédia naquela mata. Algumas pessoas se perderam lá dentro e nunca mais foram vistas. Desde então, de vez em quando, aparece essa sombra que você viu. E o que eu posso fazer?" Dona Clemência pensou por um momento, mexendo nas ervas que estava vendendo. "Olha, tem algumas coisas que você pode tentar. Primeiro, você precisa benzer a propriedade toda, especialmente a cerca que divide com a mata. Segundo, plante arruda ao longo da cerca. E terceiro..." Ela hesitou. "Terceiro, o quê?" "Você não pode demonstrar medo. Essas coisas se alimentam do medo das pessoas. Se você mostrar que não tem medo, elas perdem o poder sobre você." Sebastião voltou para casa com um saco de arruda e as instruções de Dona Clemência. Passou o resto do dia plantando as mudas ao longo da cerca e rezando as orações que ela tinha ensinado. Naquela noite, a sombra apareceu novamente, mas dessa vez parecia menos sólida, como se tivesse perdido parte da força. Sebastião ficou na varanda, com a espingarda no colo, mas sem demonstrar o medo que sentia. A criatura se aproximou da cerca, mas quando chegou perto das mudas de arruda, parecia hesitar. Ficou ali por alguns minutos, como se estivesse estudando a situação, e depois recuou.
Nos dias seguintes, as aparições foram ficando menos frequentes. A sombra ainda aparecia de vez em quando, mas não se aproximava tanto da cerca. Os animais continuavam nervosos, mas menos do que antes. Sebastião começou a acreditar que o problema estava sendo resolvido. Mas uma noite de lua nova, quase um mês depois da primeira aparição, aconteceu algo que mudou tudo. Ele estava dormindo quando foi acordado por um barulho terrível vindo do curral. Eram os gritos das vacas, mas não era o som normal dos animais. Era como se elas estivessem apavoradas com alguma coisa. Sebastião pulou da cama, pegou a espingarda e saiu correndo. Quando chegou perto do curral, viu uma cena que nunca ia esquecer. A sombra estava lá, no meio das vacas, mas agora parecia mais sólida, mais real, e ela estava fazendo alguma coisa com os animais. As vacas estavam como que hipnotizadas, paradas em volta da criatura, com os olhos arregalados e brilhando de um jeito estranho. A sombra parecia estar sugando alguma coisa delas, porque os animais pareciam estar ficando mais fracos, mais apagados. "Sai daqui!" gritou Sebastião apontando a espingarda. A sombra virou na direção dele, e pela primeira vez, Sebastião pode ver algo parecido com um rosto. Era como se fosse uma máscara de fumaça escura, com 2 buracos no lugar dos olhos, que brilhavam com uma luz fria. Sebastião puxou o gatilho, mas a bala passou direto pela criatura, sem causar nenhum efeito. A sombra emitiu um som que era meio gemido, meio risada, e começou a se mover na direção dele. "Pai nosso que estais no céu", começou a rezar Sebastião, recuando, mas sem tirar os olhos da criatura. A sombra parou. Parecia que a oração estava tendo algum efeito, porque a criatura começou a ficar menos definida, mais transparente. Sebastião continuou rezando e a sombra começou a recuar. As vacas começaram a sair do transe, balançando a cabeça e se afastando da criatura. Quando Sebastião terminou a oração, a sombra tinha desaparecido completamente. Mas no dia seguinte, 3 das vacas apareceram mortas no pasto. Não tinham ferimentos visíveis, mas pareciam ter morrido de fraqueza, como se alguma coisa tivesse drenado a vida delas. Sebastião entendeu que o problema era mais sério do que imaginava. A criatura não estava só assombrando o lugar, ela estava matando seus animais. E se continuasse assim, talvez tentasse fazer a mesma coisa com ele. Decidiu que precisava de uma solução mais definitiva. Voltou à cidade para conversar com Dona Clemência novamente. A situação piorou, ela disse, depois de ouvir o relato. A criatura está ficando mais forte, se alimentando da energia dos animais. Se você não fizer alguma coisa logo, ela vai conseguir se materializar completamente. E o que eu posso fazer? Tem só uma maneira de resolver isso de vez. Você precisa descobrir o que aconteceu naquela mata, encontrar o que está prendendo essa sombra lá e resolver a situação. Como assim? Geralmente, quando aparece uma assombração dessas, é porque alguém morreu de forma violenta ou trágica e não conseguiu seguir em frente. Você precisa entrar na mata, encontrar os restos mortais ou alguma coisa que pertenceu à pessoa e dar um enterro cristão. Sebastião sentiu um frio na barriga. Entrar naquela mata era a última coisa que queria fazer, mas parecia ser a única opção. "Eu vou com você", disse Dona Clemência. "Sozinho você não vai conseguir. Precisa de alguém que saiba das rezas certas." No dia seguinte, Sebastião e Dona Clemência se encontraram na propriedade. Ela trouxe água benta, velas, um crucifixo e um saco de sal grosso. Sebastião levou a espingarda, uma lanterna e uma pá. Entraram na mata no meio da manhã, quando o sol estava alto e dava um pouco de luz entre as árvores. Trovão quis acompanhar, mas Sebastião deixou ele em casa, trancado, para que não corresse perigo. A mata era ainda mais densa do que parecia de fora. As árvores eram antigas, com troncos grossos e galhos que se entrelaçavam lá em cima, formando uma espécie de teto verde que mal deixava a luz passar. O chão
Era coberto de folhas secas e galhos caídos, e o ar tinha um cheiro de umidade e terra. Caminharam por quase uma hora sem encontrar nada fora do comum. Dona Clemência ia na frente, parando de vez em quando para fazer alguma oração ou espalhar sal grosso pelo caminho. Temos que procurar por um lugar onde a energia seja mais pesada, ela explicou. Geralmente é onde a tragédia aconteceu. Continuaram caminhando e Sebastião começou a notar que, à medida que se aprofundavam na mata, o silêncio ficava mais completo. Não tinha som de passarinho, de inseto, de nada. Era como se a mata tivesse morta. De repente, Dona Clemência parou e segurou o braço de Sebastião. Aqui, ela sussurrou. É aqui. Sebastião olhou ao redor e viu que tinham chegado a uma pequena clareira. No centro, tinha os restos de uma fogueira muito antiga, com pedras formando um círculo e cinzas que pareciam ter décadas. Ao redor da fogueira, o chão estava mais escuro, como se tivesse sido queimado. Meu Deus, murmurou Dona Clemência, se benzendo. Sebastião sentiu uma presença pesada no ar, como se alguém tivesse observando eles. Olhou ao redor da clareira e viu meio escondido entre as árvores alguns ossos branqueados pelo tempo. Dona Clemência, olha ali. Ela seguiu o olhar dele e viu os ossos. Eram restos humanos, espalhados pela clareira como se tivessem sido jogados ali há muito tempo. Coitados, ela sussurrou. Foram queimados vivos. Sebastião sentiu o estômago revirar. Imaginou o desespero daquelas pessoas, presas naquela clareira, sem poder escapar. O que a gente faz agora? Vamos juntar os ossos e dar um enterro cristão. É isso que eles estão esperando há tanto tempo. Passaram o resto do dia na clareira, recolhendo cuidadosamente todos os ossos que encontraram. Dona Clemência rezava sem parar e Sebastião cavou uma cova funda no centro da clareira, longe da fogueira. Quando terminaram de enterrar os restos, Dona Clemência fez uma cerimônia simples, com orações e aspersão de água benta. Plantaram um crucifixo de madeira sobre o túmulo e espalharam sal grosso ao redor. Agora vocês podem descansar em paz, disse Dona Clemência, ajoelhada em frente ao túmulo. Sebastião sentiu uma mudança no ar. A sensação pesada que tinha na clareira começou a diminuir, como se algo tivesse sido liberado. Uma brisa suave começou a soprar entre as árvores e ele pôde ouvir pela primeira vez, desde que entraram na mata, o canto de um pássaro. Saíram da mata quando o sol já estava se pondo. Sebastião se sentia aliviado, mas também exausto. Tinha sido um dia difícil, mas necessário. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Sebastião dormiu tranquilo. Não houve aparições, não houve ruídos estranhos. Até Trovão parecia mais calmo, dormindo placidamente aos pés da cama. Nos dias seguintes, a normalidade foi voltando à propriedade. Os pássaros retornaram, os animais ficaram mais calmos e a sensação de mal-estar que pairava sobre o lugar desapareceu completamente. Sebastião nunca mais viu a sombra na mata. Às vezes, quando passava perto da cerca, lembrava dos dias de terror que tinha vivido. Mas agora a mata parecia apenas uma mata comum, sem nada de sobrenatural. Seu Antônio veio visitá-lo algumas semanas depois e comentou que também tinha notado a mudança. Não sei o que você fez, Sebastião, mas aquele lugar está diferente. Meus cachorros não têm mais medo de passar por ali. Sebastião apenas sorriu e mudou de assunto. Algumas coisas era melhor deixar no passado, enterradas junto com os ossos daqueles pobres desgraçados que tinham sofrido tanto tempo atrás. A vida na fazenda Santa Lúcia voltou ao normal e Sebastião pode finalmente dormir em paz, sabendo que tinha feito a coisa certa. As almas atormentadas tinham encontrado o descanso que procuravam e ele tinha ajudado a colocar fim a uma história de sofrimento que durava há décadas. Mas mesmo assim,
Sempre que olhava na direção da mata, Sebastião fazia uma oração silenciosa, pedindo a Deus que protegesse aquelas almas e que nunca mais deixasse que algo assim acontecesse naquela terra.